Beleza? Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, agora em português. Te agradeço, Senhor, porque eu posso estar aqui na tua presença, trazendo a tua palavra, o ensino da tua palavra, teu povo. Quero te pedir, Paizinho, que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja sintonizado por nós, que esteja ligado, Senhor, com a Rádio Alvo Internacional ou pela fanpage, e que o Senhor, Pai, venha nos ajudar. Nós somos dependentes do Senhor, Pai. Eu declaro essa dependência. Não posso viver sem o Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, dá-nos força. Abençoa o nosso amigo, Senhor, pastor Ellerson, sua família. O Senhor sabe que ele necessita, Senhor, urgentemente das tuas mãos sobre eles. Só o Senhor pode resolver. Então ajuda eles, viu, Pai? Por favor. Faça conforme o teu querer, porque o Senhor é soberano. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. O Galego está me assistindo pela rádio, né? Pelo site da rádio. Eu acho que ele está em Gainesville. Pelo menos foi o que eu vi aqui. Se é ele, é Gainesville. Gainesville é Flórida, é norte, né? É norte. Mas, vamos aqui. Vamos à palavra? Eu quero já começar a falar um pouquinho da palavra. E eu vou botar aqui na tela para a rádio. Quem está na rádio vai poder ver comigo, né? Normalmente o que eu estou falando. Não pretendo ser muito longo no que vou falar, porém quero que você preste muita atenção. Já está aí na tela, né? O que vamos começar a falar. E o tema de hoje, dentro do que estamos falando sobre a adoção, é algo que muitas pessoas não entendem. Vou dar uma explicação rápida, porém, né, a parte humana, depois vamos entrar na parte espiritual, né? Aqui eu digo o seguinte: ser adotado não é algo pequeno. Entendeu? Ser adotado não é algo pequeno. Se você não pegou esse estudo do início, eu te aconselho que você entre no meu YouTube. E lá vai estar desde o início a parte civil, né? Quando eu explico sobre adoção, a parte de lei. É muito interessante até entrar na parte espiritual. Mas aqui eu vou dar uma pinceladinha só para você entender. Rápido. Ser adotado não é algo pequeno. Você sabe que no mundo existe muitas casas, né, onde existem crianças para serem adotadas. Eu já expliquei que quem adota uma criança normalmente é um casal, né? No passado se falava só de homem e mulher, mas hoje está complicado falar assim, né? Casal hoje pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, mas casal pela palavra de Deus é um homem e uma mulher. Isso é o casal. E interessante que você nunca vai ver no mundo animal, incluindo as aves, os peixes, essas coisas, você nunca vai ver 2 peixes sendo namorados ou namoradas, né? Macho ou fêmea. Você não vai ver pássaros machos ou... Eles brigam para ter as fêmeas. No reino animal, se você não vê isso. Agora, lamentavelmente, o ser humano está sendo dominado pelo espírito de Satanás. Essa é a grande verdade. 2 homens casados, 2 mulheres. Não, nessa pequena cabecinha aqui não entra. Não entra. Na minha cabeça não entra. Muito bem. Mas, no passado, um homem e uma mulher não tinham filhos, eles iam e adotavam uma criança. Seja uma menina ou seja um menino, eles adotavam. O interessante é que aquela criança que estava naquele local
Não vou dizer para você que estava abandonado ou abandonada, porém, não tinham perspectiva, porque além de ser criança, eles nem sabiam o que seria para frente. Não sabe. Quem está lá não sabe. Aí de repente vem um casal, né? Os pais, e diz: eu vou adotar essa criança aqui. E o interessante é que Deus, quando nos fez, Deus nos dotou de sentimentos, que são as partículas, ok? Daquilo que Deus é, dos atributos de Deus. Ele soprou em nós. Independente de você ser crente ou não ser crente, todo ser humano tem essas partículas que Deus soprou da sua divindade. Amor, bondade, essas coisas, tudo isso aí tá. Só que já expliquei que o crente desenvolve através do Espírito Santo. Mas essa criança vai passar a ser uma criança feliz, o mais feliz, porque vai receber abraços, vai receber beijos, vai receber brinquedos, enfim, vai ter escola. Então, essa criança passou de uma vida indefinida para uma vida definida, com perspectivas, e vai chamar um homem de pai e vai chamar uma mulher de mãe, apesar de não ser filho ou filha biológico. Mas o sentimento que aquele homem e que aquela mulher vão despejar, vão dar para aquela criatura, vai fazer com que ela se sentisse como realmente filho ou filha. Quando você tem um animal, né? Você tem um cachorro, você quer de você dar do seu sentimento para aquele animal. Eu, por exemplo, minha filha tem um cachorro, aqueles cachorros que parecem um bulldog, mas não é bulldog. É mais pequeno, cara larga. E ele tem um olho claro e um olho escuro. Chamam ele de Blue por causa do olho. E quando eu vou na casa da minha filha, ele vem. Ele vem. Aí eu brinco com ele, eu falo com ele, mudo até a voz para conversar com ele. Ele sabe que eu estou dando carinho para ele. Ele se deita, eu passo a mão na cara dele, pego na bochecha, na orelha, conversa. Então, nós nos damos, né? Então, quem é adotado passa a ter um privilégio muito grande. Fora o afeto, o carinho, o amor, né, a dedicação. Agora, lamentavelmente, hoje nos Estados Unidos, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, as pessoas preferem adotar animais. Não precisa pagar nada. Você vai lá, adota, te dão já vacinado, te dão castrado, tudo. Estão dando preferência. E muita gente hoje, muitos casais, preferem não ter filhos e ter animais como pets, mascotas ou mascotes em casa. Né? Cada um vive e faz aquilo que quer. E gastam muito dinheiro com isso. Agora, vamos aqui. Você que está comigo aí na tela, vendo aí? Diz o seguinte aqui. A palavra grega traduzida por adoção quer dizer uiotósia, ok? É um termo técnico judaico que literalmente significa colocação como filho. Foi adotado, não era filho, pois agora foi adotado, ele é uiotósia, né? Agora você passou a ser filho, você passou a ter os direitos, você passou a ter todas as mordomias de um filho dentro de uma casa. Por exemplo, o meu amigo galego tem 2 filhos, o Pablo e a Thaís. Meu filho, eu sei que lá quem manda são eles. Os pais fazem. Aqui em casa, quando vem meus netos, o meu pequenininho, eu chamei de Maguinho, que ele não é magrinho, mas eu chamei de Maguinho, né? O nome dele é Daniel. E ele chega aqui, ele tem o telefone dele. Mas ele quer pegar o da avó. E a avó dá. Então, o que acontece é que... E aí tem um laço. Porque esse filho
biológico, né? Netos são filhos pela segunda vez, são biológicos porque têm o mesmo sangue. Então você sabe que existe um sentimento muito maior, porque é biológico, não dizendo que o pai que adota não tem um amor. Claro que tem amor. Adotou. Então ele queria derramar o sentimento dele por um filho que fosse engendrado por ele e por ela, mas não aconteceu, então ele derrama o seu sentimento sobre aquela criança. E ela vai se sentir feliz e amada. Ok? Agora, essa pessoa, tomar ou aceitar como filho ou filha alguém que não é tal por parentesco natural. Acabei de explicar. Bom, vamos aqui. Significado cristão. Vamos ver o significado cristão um pouquinho. Então diz o seguinte: nas escrituras, presta atenção, nas escrituras gregas cristãs, a adoção é mencionada várias vezes pelo apóstolo Paulo com respeito à nova condição dos chamados e escolhidos por Deus. Tais pessoas nascidas como descendentes do imperfeito Adão, estavam em escravidão ao pecado e não possuíam inerente filiação de Deus. Através da compra por meio de Jesus Cristo, obtém a adoção, quais filhos, e também se tornam herdeiros junto com Cristo, o Filho unigênito de Deus. Em outras palavras, tem muito crente que não entende certas coisas, é impressionante. Tem muitos crentes que não entendem certas coisas e fazem perguntas. Uma das perguntas que eu mais ouvi até hoje é essa: mas se Deus já sabia, por que? Não é por que vai dar panqueca nisso, né? Não é por que. Primeiro nós temos que entender que Deus fez um plano. Antes que eu e você estivéssemos aqui, antes que o mundo existisse, e ele fez esse plano. E nesse plano estava já que eu e você íamos estar aqui, que nesse plano Jesus ia morrer na cruz do Calvário, como foi imolado lá na eternidade, ele viu tudo que ia acontecer com ele. E Jesus sabia tudo. Porque Deus, eu quero que você entenda isso. Deus, quando nos fez, que ele pegou um boneco. Eu tenho um boneco aqui. Deixa eu pegar um boneco, dá licença. Espera aí. Eu vou pegar esse boneco aqui. Ó, é da minha neta e do meu neto. Está aqui um boneco. Deus pegou e fez esse boneco. Um exemplo. Tem vida isso aqui? Não, hoje eles põem bateria, o boneco às vezes fala, está sem bateria, né? Sem bateria. Então, mas isso aqui não tem vida. É um boneco, está cheio de, sei lá, espuma, né? Bonitinho, né? Boneco. Ok, Deus fez assim. Nos fez assim, Deus. Fez o boneco, estava lá eu deitado no chão, vamos um exemplo, né? Aí Deus veio e soprou. Nesse sopro que Deus deu, ele colocou, é interessante que de uma só vez ele já colocou a alma e o espírito. A alma, Deus criou no sopro. Interessante isso aí. A alma é o ser vivente, como está escrito, e fez ser vivente. Está escrito, ó, aqui, ó, amigo, aqui. Essa alma que Deus criou, é interessante que eu gosto de explicar isso para você. Essa alma que Deus criou é o ser espiritual, que não morre. Por isso que o Adão e a Eva eles foram expulsos do jardim do Éden. Porque se eles comem lá do fruto da árvore da vida, eles seriam humanos. E nunca mais morreriam.
Entendeu agora? Porque a alma não morre. Mas dentro do corpo, o corpo também não ia morrer. Aí Deus fez o quê? Expulsou eles fora do paraíso. E hoje nós estamos aqui deteriorando. Ó, vai ficando branco a barba, bigode, cabelo, né? Então, mas a alma não. Agora tem um detalhe. Talvez você nunca pensou. A alma é essa figura que você vê aqui. A de fora é imperfeita, porque vai deteriorando. Aí vai ter que usar óculos, vai ter que pôr implantação de dente, tem que não sei vai fazer o quê. Mas o homem interior não. Em Cristo diz a palavra que ele vai se rejuvenescendo. Só que tem um detalhe. Deus fez um ser espiritual que nunca conheceu o céu. A alma, a não ser que a pessoa seja arrebatada e vá lá em cima. Mas do contrário, por isso que Deus permite que vá muitos lá. Porque vai o ser espiritual, né? Ser espiritual. O corpo fica inerte. Então, é interessante que Deus fez a alma para habitar na terra por um tempo limitado. Por isso a Bíblia diz que nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Estamos de passagem. Aí você entra na palavra, você vai nesse livro maravilhoso aqui te fala tantas coisas, principalmente o apóstolo Paulo falando em Colossenses, ele diz, ó, se você ressuscitou com Cristo, ó, busca as coisas de cima, mano. Ó, mano, ó. Tá ligado? Você tem que procurar conhecer o que é da onde você nunca esteve. É por isso que a Bíblia, Deus é tão tremendo que Deus pôs a Bíblia na terra para chamar a nossa atenção, para termos desejo de estar lá, onde nós nunca estivemos, onde nós nunca moramos. E já estão preparadas as moradas. Jesus não disse que na casa do meu pai há muitas moradas, ele disse. Ele fala assim mesmo, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. Não foi o que ele disse? Mas se eu preparar lugar, eu voltarei outra vez. Para levá-los, para estar comigo. Para que onde eu estiver, vós estejais. Quer dizer, Deus fez um negócio que muitos crentes não entendem. Nós não fomos feitos para ficar nessa terra. Nós fomos feitos para morar com Deus. O Pai, Ele é o nosso Pai. Foi por isso que Jesus ensinou. Ele é o Pai. Quando vocês forem orar, olha assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado. Não está escrito? Mas tem gente que se enraiza nessa terra. Não pensa no céu. Hoje mesmo eu recebi uma notícia agora pelo WhatsApp que morreu um homem. Me deu muita tristeza na hora, me embarguei um pouco, porque ele trabalhou com meu pai muitos anos. Ele era magrinho, a gente pegava ele, a gente era mais jovem, claro. A gente pegava ele e botava ele em cima do fogão, tadinho. Mas brincando com ele, pastor Heraldo. O pastor Heraldo. Ele cantava, rapaz, que nem o Feliciano Amaral. Ele vigia pro meu pai. Hoje ele foi encontrar com meu pai. Eu acabei de falar com meu irmão lá no Brasil. Falei, Jango, imagine a festa que eles estão fazendo lá em cima. Ei! Pensa lá em cima. Agora, se você não pensa, é porque você ainda talvez não faça parte da família de Deus. Aí tem esse processo. Você pensa na sua casa porque você faz parte dela. Você pensa nos seus filhos, na sua esposa, porque você faz parte dela. Muitas pessoas hoje que estão dentro dos templos não pensam nas coisas de Deus. Estão lá, mas não fazem parte da família de Deus. E para fazer parte da família de Deus, tem um processo. Esse processo é o seguinte, quer ver? Vamos aqui, é só esse versículo também, nós vamos estar falando. Eu quero que você veja comigo aqui. Eu botei uma foto bacana ali embaixo, Jesus olhando para o mundo. Mas vamos aqui. No livro de Gálatas, abra a tua Bíblia aí, se você tem Bíblia, pode abrir a Bíblia? Abra aí. Gálatas. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos ver o que diz a palavra.
o apóstolo Paulo falando aqui. Ele diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Que coisa interessante. Umas palavras muito sábias. Ainda que seja senhor de tudo. Vou dar um break aqui. Uma parada. Vou te explicar um negócio interessante. Por exemplo, a Terra. Na Terra existem reinados. O mais famoso é o reinado lá da Inglaterra. E você sabe que o reinado da Inglaterra existem vários príncipes, princesas. Mas eu me lembro que esses príncipes, quando eram meninos, pequenininhos, eu me lembro de algum deles, eles eram o quê? Guardados. Eles eram cuidados, eles eram donos de tudo, mas não podiam fazer nada, porque eles eram como os servos. Porque não tinham maturidade, não tinham idade. Não é assim? Existe a linha de sucessão ao trono. Não é assim? Mas quando chega um tempo, ninguém ocupa enquanto tiver um lá. Desocupou, entra outro. Não é assim? Bom. Agora, veja bem. Mas está debaixo de tutores e cuidadores até o tempo determinado pelo pai. Acabei de falar. Né? Agora, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Verdade. Eu até comentei aqui, me lembrei de algo interessante. Meu pai era pastor já, desde que nasci. 61 anos. Meu pai já era pastor. E eu me lembro que morava em Santos. Eu não sei por que razão, não posso te explicar. Não poderia te explicar. Se era porque era longe, as escolas. As minhas irmãs e minha mãe acabaram nos colocando para estudar numa escola espírita. É. E nós estudamos lá um tempo. Agora, o que eles ensinavam lá, não me lembro. Sei que tinha escola, mas eu não me lembro se eles falavam de religião, essas coisas eu não me lembro. E naquele tempo, eles perguntavam qual era a sua crença. E nós dizíamos, sabe o que a gente dizia? Protestante. Não era crente. Que crente até o diabo é. Naquele tempo a gente usava a palavra protestante. Isso eu me lembro. Então, nós éramos levados, meninos, né? Aí quando você passa a ser adolescente, passa a ser moço, aí você começa a querer voar, né? Bater asa. Aí você bate a asa na parede, você bate a asa no poste, aí você se arrebenta sozinho às vezes, não é verdade? Porque não sabe para onde voa. Essa aqui é a verdade, como moço. Bom, é bem interessante. Agora vamos aqui. Mas vindo a plenitude dos tempos, chegou o momento. O que aconteceu? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui é interessante que quando Jesus nasceu, Jesus nasceu numa época. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Creia-me. Pior do que hoje. Quando Jesus nasceu. Sabe por quê? Porque o tempo que Jesus nasceu era o tempo da lei, onde era olho por olho e dente por dente. É como nós dizíamos, escreveu, não leu, o pau comeu. Não era assim? Jesus nasceu ali. Jesus era perseguido. Jesus foi odiado pelos judeus, porque achavam que ele era o Messias e que ele ia nascer num palácio e que ele ia destituir tudo aquilo, mas na verdade ele veio e cumpriu a lei. E foi condenado por aqueles da mesma lei, que eram os romanos. Roma. Papai não fala sobre isso. Mas está na Bíblia dele. Está na Bíblia dele. Se ele pegar a Bíblia dele e abrir, ele vai ver lá. Ele sabe disso. Está lá. Mas ele vive enganando o povo. Ele vive enganando as nações. Ele é a prostituta do Apocalipse. Ei, é Bíblia, gente. Não estou contando história para você, não. Ó,
Está aqui. Você quer saber? Está aqui. Mas o povo prefere hoje ir para a igreja com isso aqui. Isso aqui não é Bíblia, Tico. Isso não é Bíblia. Isso aqui é telefone. Isso é Bíblia. E isso aqui, sabe o que representa? Ao próprio Senhor Jesus. Ele é a palavra. Tá entendendo o que eu estou falando? O negócio é sério, né? Bom, vamos aqui. Então o que aconteceu? Jesus nasceu numa situação difícil. Onde a morte ou era por espada, lança, ou crucificado, que era mais terrível. Era para delinquentes maiores. E ele foi crucificado como um delinquente maior. Jesus foi trocado por um bandido, por um ladrão. Barrabás. Então você começa a olhar, aí você fala, gente, mas para que tudo isso? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Sabe por quê? Porque o Pai, o nosso Deus, Pai, Ele botou o olho em você, Ele botou o olho em mim, tá entendendo? E já tinha nos preparado para estar aqui, e disse, eu quero salvar ele, eu quero salvar o Elias, eu quero salvar o Wellington, eu quero salvar a Maria, eu quero salvar o Pedro, eu quero salvar o Antônio, eu quero salvar o mundo. Todos que eu puser, todas essas almas que eu puser lá, eu quero salvar eles todos, porque eu amo eles, eu fiz eles para vir morar comigo. Mas você vai lá, na palavra que diz, que Deus amou muito de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foi? Mas aí você segue lendo e diz assim, mas eles, os homens, amaram mais as trevas do que a luz. E tem mais. Diz que eles não vinham para a luz para que não fossem mostradas as suas obras que eram más. Quem está na luz consegue olhar para as trevas. Mas quem está nas trevas não consegue olhar para a luz, porque ofusca os olhos. Hello? Hello? Está entendendo o que eu estou falando? Aí você está começando a entender o plano? Deus falou, agora filho, você vai ter que descer lá. Agora é tempo. Plenitude dos tempos. Para quê? Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob, dizer, debaixo, a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei. Quer dizer, a pessoa estava debaixo da lei, a pessoa ia ser redimida, ela ia ser dada uma oportunidade de sofrer menos, porque Jesus cumpriu a lei, depois ele estabeleceu a graça, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei, e estabeleceu a graça onde nós vivemos hoje, e que muitos estão brincando com a graça. Que a graça é o próprio Senhor Jesus. Estão fazendo anarquia hoje. E Deus está somente olhando para cada um de nós. Então o que aconteceu? Ele veio para redimir, né, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aí você vai saber do sofrimento de Jesus. É aí onde Jesus veio sofrer. Para que eu e você pudéssemos ser hoje adotados por Jesus, para sermos filhos de Deus, ele teve que morrer na cruz do Calvário, meu companheiro. Ele teve que ser crucificado, pendurado lá. Mas só foi só isso? Se você conhece a história, você sabe que ele sofreu muito. Porque eu expliquei já para você que quando é filho biológico, é porque nasceu de uma intimidade de um homem com uma mulher e nasceu, foi gerado o filho. Então tem o mesmo sangue. Se nós estávamos no pecado por causa do Adão e de Eva, manchados pelo pecado,
Como nós poderíamos ser filhos de Deus? Como nós poderíamos estar preparados para subir para o céu? A alma que estava contaminada. Não tinha como. Jesus teve que vir aqui na terra, morrer como homem. Não pecou, porque era Deus. Mas ele era homem. Teve desejos, está escrito na Bíblia que ele foi tentado em tudo. Ele teve desejo de comer, de descansar, de beber água. Ele teve no banheiro. Ele era homem, tchate, olhinho. Então aquele sangue que ele derramou por mim e por você, aquele sangue era puro. Que tem valor até no dia de hoje. Até o dia de hoje. Eu já expliquei isso. Se você assistiu a gravação passada, você vai ver que eu falei sobre isso. Então o que aconteceu? Jesus, além de nos abrir a porta para o céu, ele nos deu outra vez o direito de sermos chamados filhos de Deus. E só é filho aquele que obedece. Aquele que não obedece não é filho, não. E aquele que não obedece não sobe não, viu? Ei, sobe não. Não pensa que sobe porque não sobe. Então é muito importante você saber. Jesus veio e nos abriu a porta do céu e disse: agora, através do meu sangue, vocês vão ser meus irmãos, meus co-herdeiros e herdeiros com Deus, meu Pai, o nosso Pai. Não está escrito? Então, não é uma coisa simples ser adotado. Não é coisa pequena. Nós fomos adotados. Adotados. Eu chamo o Deus de Pai. Eu não chamo ele só de Deus, eu chamo ele de meu Pai. Meu Pai. Ele é meu Pai. E tem um detalhe, eu tenho procurado obedecê-lo, que coisa que não é fácil. Mas tem que obedecer. Senão você não é filho, você é bastardo. Hello? É palavra, tchatcho. Coisa séria. Que mais? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Uau! Uau! Bom, eu não sei. Eu não sei o que você pensa. Eu não sei o que você entende. Eu não sei o que você vê. O que eu sei é que eu sou uma alma num corpo humano, que é um ser espiritual que está dentro, que o corpo da terra quer o pecado, que é o pecado, que é o pecado, que é o pecado. O Espírito que Deus pôs junto com a alma, que diz a palavra, que só a palavra pode ver a divisão da alma e do Espírito. Não é o Espírito Santo, é o Espírito. O nosso Espírito, o qual o Espírito Santo fala com o nosso Espírito, para que o nosso Espírito que está pegadinho ali, com a alma ali, estrangeira ali, fala: não, alminha, vamos buscar o Pai, malandro. Se tu quer para cima, malandro, vamos buscar o Pai, cara. Aí a carne vem e fala que nada. Ô, Espírito, fica tranquilo aí, mano. Vamos desfrutar um pouco, cara. Você tá aí. Isso aqui tudo passa. É verdade, tudo vai passar, mas a alma não vai passar. Ou a alma vai pro céu, ou a alma vai pro inferno. E não morre. O corpo sim. Porque o corpo não é nada. Por que morre? Porque a alma vai embora. Saiu. A alma saiu para tudo, meu compadre. Tá entendendo o que eu tô falando? O negócio não é brincadeira, não. Deus não fez um ser espiritual para ficar nessa terra. Deus não fez. E vou te dizer mais, Deus não fez o inferno para o homem. Está escrito. Está escrito que Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Para queimar eles lá, porque eles são espírito. Também não morrem. Mas muitos homens estão querendo ir para lá, e muitos já foram. Deus não mandou. Eles foram. Você está me entendendo? Então, meu querido, a decisão é minha. A decisão é sua. Ou vamos ser filhos de Deus, obedientes ao Senhor, e vamos subir, ou vamos ficar como bastardos e passar pela grande tribulação para depois sofrer muito e pagar o preço do céu
com a sua própria vida, que é sangue. Amém? Então, meu querido, não tenho muito o que te dizer mais. Ser adotado não é nada pequeno não, viu? Não. Nós somos adotados como filhos de Deus. Precisamos pôr atenção nisso. E eu estava dizendo para o meu irmão hoje, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para um lugar que eu nunca fui morar. Eu quero morar lá. Longe de tudo, longe da desgraça, da miséria. E estar eternamente com o verdadeiro Pai. Onde estará o meu pai que foi carnal, minha mãe que foi carnal. Mas estão lá. Eu quero estar com ele lá. Desfrutar eternamente. Pensa nisso. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos terminar aqui. Eu falei que não ia ser tão longo. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que estão comigo, seja pela rádio, seja pela fanpage. Vamos agradecer ao Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a oportunidade de estarmos sempre na sua presença. Na semana que vem, você não perca. Se Jesus não voltar ou não me levar antes, eu vou estar falando sobre a filiação espiritual. Não é algo simples. Porque a minha filiação da terra, está escrito assim, qual é a sua filiação? O que é filiação? É pai e mãe. Então, qual é a sua filiação? João Alves Correia. Carmita Maciel Correia. Não é assim? Não parece ser assim? Qual a sua nacionalidade? Não é assim? Nacionalidade brasileira. Não é assim, então? Agora eu vou falar sobre a filiação sobre a filiação espiritual. Próxima semana. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele tem nos dado. E se Jesus não voltar, segunda-feira estaremos de volta. Vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. E nós não podemos viver sem o Senhor, Pai. Senhor, nós não temos para onde ir. Para onde iremos nós, Senhor? Como disse Pedro, só Tu tem palavra de vida eterna. Então tem misericórdia de nós, nos ajude, nos guarda, nos proteja. E que possamos, Pai, estar diante da Tua presença para fazer a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que esteja pelo rádio, pelo Face e aqueles que vão ouvir pelo YouTube mais uma vez, assistir. Fala conosco mais uma vez e ajuda-nos em tudo, pois nós dependemos do Senhor. Te damos graças por tudo e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.